conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Aquecimento Hospitalar Hub. Eu sou Carla Chaves, jornalista, e até quinta-feira, dia 9, eu tenho a honra de conduzir este evento, que, como o nome já diz, é um aquecimento, um aperitivo para o que vem na nossa Hospitalar 2026, com discussões extremamente relevantes para o setor da saúde. Nós reunimos especialistas e curadores para antecipar os principais temas que estarão em pauta nos congressos, como saúde digital, infraestrutura, gestão e muito mais. Antes de iniciar, eu tenho alguns avisos importantes. Aliás, eu já começo com uma boa notícia. Todos que participarem ao vivo aqui das nossas sessões vão receber por e-mail um cupom de desconto para os ingressos de visitante e para os congressos presenciais. É uma excelente oportunidade de você já garantir a sua participação com desconto. Lembrando que o Hospitalar acontece de 19 a 22 de maio no São Paulo Expo. Aqui em São Paulo falta muito pouquinho mais de um mês, então já garanta seu ingresso. E como a gente viu no nosso vídeo de abertura, no Hospitalar Hub, a nossa plataforma digital, você fica conectado ao evento 365 dias por ano, com conteúdos, agenda, conexões e acesso ao ecossistema de saúde, antes, durante e depois da feira. Inclusive, todo este evento de aquecimento vai ficar gravado para você acessar a hora que quiser depois, assistir novamente, ou então, para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo, também poder acompanhar, porque, como eu disse, serão discussões interessantíssimas. E, para finalizar os nossos recados, eu convido você a participar deste evento ativamente. Como? A gente tem um chat, então qualquer dúvida, questionamento, basta escrever no nosso chat, que a nossa equipe está acompanhando, e no final os nossos especialistas vão tentar responder o máximo possível. Talvez fique alguma coisa para o dia do congresso, afinal é um aquecimento, mas a gente vai tentar responder o máximo possível. Bom, recados dados, agora vamos ao primeiro encontro do dia, que, aliás, é uma das grandes novidades da Hospitalar deste ano. Eu estou falando do CBCLIN, o Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica, que chega para ampliar o olhar sobre tecnologia, inovação, gestão dentro da saúde. A cada ano que passa, a engenharia clínica é uma questão cada vez mais estratégica dentro dos hospitais. Eu estou falando de eficiência, integração tecnológica, segurança do paciente,
O uso de dados para tomada de decisões, quem está inserido nesse ambiente sabe bem o que é isso. Então, para falar do assunto, eu convido três nomes que estão diretamente envolvidos no desenvolvimento deste setor aqui no Brasil: Ricardo Maranhão, presidente da ABCLIN; Pedro Moreira, vice-presidente da ABCLIN; e o professor Said Jorge Calil, que é curador do Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica e que vai conduzir esta conversa, e a quem eu já passo a palavra. Sejam bem-vindos todos os nossos participantes. Professor, a palavra é com o senhor. Um excelente evento. Carla, muito obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer um aquecimento, vamos puxar o assunto sobre engenharia clínica. E eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Está aparecendo para Tá, vocês? tá. Ótimo. Eu queria falar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo na engenharia clínica hoje. Aliás, eu já fiz várias palestras sobre isso, mas essa aí eu procurei dar um toque um pouco diferente, um tema um pouco diferente para vocês, para a gente começar a discutir depois, tá? É, um dos, aliás, a engenharia clínica hoje, eu não vou falar só do Brasil, não, eu vou falar do mundo inteiro. Acho que só do Brasil vocês já conhecem. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá fora. Eu sempre mostro essa evolução da engenharia clínica aqui no Brasil, e agora ela começou a ficar mais ou menos mundial, porque eu trago coisas de lá que está acontecendo para mostrar como a gente aqui no Brasil começa a tem que agir, vamos dizer assim. Então, quando a gente chegou lá em 1970, 1980, a engenharia clínica era gerenciamento de manutenção, segurança e aquisição. E quando a engenharia clínica começou aqui no Brasil, era isso aí também. De 1990 a 2017, pessoal, olha isso. 2017, vocês tiveram uma evolução, a engenharia clínica teve uma evolução de diversas disciplinas por quê? Porque a área de saúde estava exigindo isso. Então, dessas básicas de gerenciamento, segurança, aquisição, aí você começa a ver que o engenheiro clínico também tem que se envolver na parte de finanças, de avaliação, de telemedicina, quando você começa a transmitir imagem, gerenciamento de contratos, e vão por aí outras tecnologias que vocês já sabem, outras necessidades de conhecimento. Eu estou falando até 2017. Eu posso até dizer até 2020, tá? Vamos lá ver o porquê. E pus até a reabilitação aqui, vocês vão ver um pouco mais do que o que eu quero dizer sobre isso. Bom, a dificuldade da engenharia clínica no mundo, não é só no Brasil, não, tá? E para falar isso, dessas dificuldades, eu tenho que falar o que está ocorrendo no exterior, para vocês perceberem como é que a evolução da engenharia clínica em lugares diferentes evolui diferente. Muito bem. O problema é que as tecnologias na área de saúde estão acompanhando, estão crescendo tão rápido que o engenheiro clínico hoje ele não consegue acompanhar os avanços de saúde. E não é só o engenheiro clínico, são os professores de engenharia clínica também não conseguem. A maioria dos engenheiros clínicos, engenheiros biomédicos, eles não têm informação. Quais são esses requisitos necessários para essas novas atividades? Tá? E um problema também, é isso aí que eu digo, a maioria dos países não tem especialistas, professores, com conhecimento de entender as necessidades. Se você prestar atenção nos cursos, cada professor entende de um módulo. Mas quando você fala na engenharia clínica como um todo, não tem condição. Você tem que chamar um monte de professores, um monte de gente para poder atualizar os alunos. E assim mesmo, eu digo o seguinte: não é com um ano de engenharia clínica que você vai aprender na engenharia clínica. Eu tinha curso, era coordenador de um curso, e eu sempre dizia que vocês iam, pelo menos a engenharia clínica precisaria de 2 a 3 anos para conseguir assumir, para conseguir ministrar todos os conhecimentos que vocês teriam necessidade. E o pior de tudo é que os tomadores de decisão, normalmente os diretores dos hospitais, eles não conhecem a área de saúde, não conhecem, desculpa, a área que o engenheiro clínico pode atuar. E principalmente, pessoal, essa redução de risco que o engenheiro clínico pode promover e
economia para a área de saúde. Isso é importantíssimo e o engenheiro clínico não divulga isso. Ele tem um pouco de receio para divulgar. Vamos lá para frente um pouco. Eu estou querendo ir para Passei no frente. Vamos ver teclado, se melhor, mais fácil. eu estou fazendo aí, ó. Por que sempre tem essa coisa? Eu estou precisando tomar aula de tecnologia também, ó. Aqui, passei. Para começar a conversa aqui, olha, não existe um padrão mundial para a formação de engenheiro clínico. E vou dizer mais, eu participei dessa última discussão que ocorreu em 2005. A Europa reuniu uma quantidade de especialistas na área de engenharia clínica. Eu, por sorte, eu tive o privilégio de ser convidado a participar, foi na Alemanha isso, durante um congresso da engenharia biomédica. Não deu em nada. Infelizmente, não conseguiram dirigir. Tinha muito americano e a engenharia clínica europeia começou a ficar dirigida à engenharia americana. Não deu certo. Não foi por aí. E não existe um padrão de certificação. Tá? Cada país que desenvolve a certificação desenvolve seu próprio modelo, o que é mais ou menos razoável, porque a certificação normalmente é dedicada às necessidades do país. Tá? Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre a engenharia clínica nos outros países. Para vocês verem como a engenharia clínica se desenvolve em diferentes países do mundo, vou falar um pouquinho sobre a Inglaterra, ou o Reino Unido. A Inglaterra Professor tem um Calil, organismo. perdão, vou interrompê-lo um segundo. Sua câmera baixou? Levanta Ah, um pouquinho só sua desculpa. câmera, É que eu não imagina. estou me vendo, eu estou te vendo, não a mim. Desculpa. Pronto, está Eu estou prestando perfeito. atenção. Tá Desculpa a bom. interrupção. Não, ótimo. A Inglaterra tem um instituto que chama Instituto de Física, Engenharia e Medicina, que é o IPEI. Em 1995, eles criaram isso. E o objetivo era controlar os engenheiros clínicos, ministrar a aula, dar conhecimento sobre os engenheiros clínicos e físicos médicos. Se vocês verem esse gráfico, quem quer ser engenheiro clínico lá na Inglaterra tem que seguir as disciplinas em azul, são as obrigatórias. E depois, se ele quiser fazer a parte de imagem médica, ultrassom, física médica, ele faz as vermelhas, as amarelas. O físico médico é o contrário. Só que para os engenheiros clínicos ele também inclui reabilitação. Mas a grande sacada desses caras foi o seguinte: além de autorizar os cursos para ver se as escolas têm competência de criar os cursos, de ministrar as disciplinas, ele fiscaliza também o, os estágios. Eles autorizam quais hospitais é que vão dar o estágio e eles é que falam o que vai ser ensinado nos estágios. Ou seja, não deixa uma salada de fruta como é aqui no Brasil. Lá eles realmente controlam o conhecimento que tem que ser administrado. Vamos ver no México. O México tem a SOMIB, que é a Sociedade Mexicana de Engenharia Biomédica, que lá começou lá em 1970. A nossa engenharia clínica começou em 1992, e aí depois veio a SBEM, a Beclin. E aí o México criou esse CENETEC, que foi parte da estrutura do Ministério da Saúde do México. E eles têm uma força fantástica lá no México, tá? E eles é que decidem as diretrizes, recomendações, tabelas de especificação técnica, tá? Cursos, que tipo de cursos, quais são as disciplinas, os tipos de trabalho, participação de validação para financiamento federal de equipamentos. Quer dizer, quando o governo vai comprar alguma coisa, ele consulta o CENETEC e fala: posso comprar isso? Vale a pena? E o mais interessante do CENETEC é que ele é hoje um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde e da Pan-Americana de Saúde. Pessoal, é dificílimo, dificílimo ser um centro colaborador. Qual que é a vantagem disso? Todos os trabalhos que a Organização Mundial de Saúde precisa fazer, eles se dirigem a esses centros colaboradores. Tem vários no mundo. Inclusive, o Centro de Engenharia Biomédica na Unicamp, ele chegou a ser um centro colaborador, mas por outros motivos, ele perdeu.
e agora vai ser muito difícil recuperar isso. Provavelmente não vai recuperar. No Japão, por exemplo, é uma coisa bem típica. O engenheiro clínico qualificado, ele não apenas gerencia, mas eles fazem a manutenção, mas também ele opera o equipamento com o paciente conectado. Então, para se tornar um engenheiro clínico, você tem que prestar e ser aprovado no exame nacional que eles promovem, tá? E de 3 a 4 anos de estudo, foi o que eu estava falando antes, tá? E uma faculdade está designada para isso. Então, depois que ele passa pelo exame, aí ele emite uma licença, que aí permite a realização de manutenção, de gerenciamento e, olha, operação de equipamentos de suporte à vida sob a supervisão de um médico. Olha, é bem diferente aqui. Se você chegar perto do equipamento e operar o equipamento com o paciente ligado, isso é um absurdo, é um crime. Vamos ver na China. A China tem a Sociedade Chinesa de Engenharia Clínica desde 1993. E ela tem suas vantagens, como é que é? As suas missões, vamos dizer, as suas missões na sociedade, que é realizar intercâmbio acadêmico, técnico, editar e publicar livros, depois eu vou falar sobre isso. Educação continuada, que ótimo, é ótimo, eles precisam e fazem vários cursos sobre isso. E recomendar a conquista científica, eles premiam as pessoas, os engenheiros clínicos, eles incentivam os engenheiros clínicos a publicar e desenvolver novas tecnologias. Quem teve o privilégio de ir até o Congresso da China, que foi agora do GCEA, no ano passado, pôde ver a força que a engenharia clínica tem hoje dentro da China. Tá? É impressionante como os chineses realmente respeitam o engenheiro clínico. Só para mostrar um pouquinho os principais trabalhos dos engenheiros clínicos dos hospitais, eles fizeram lá uma pesquisa e 97% dizem que faz instalação, outro é troubleshooting, outro é argumentação para aquisição. Eles têm todas essas atividades, tá? E isso é importante. Aqui no Brasil a gente não sabe quais são as principais atividades que o engenheiro clínico faz. E nós precisamos saber. Aliás, nós precisamos saber no mundo, e logo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu explicar um pouco. Na Itália. A Itália tem uma associação italiana de engenharia clínica que é uma das melhores associações do mundo. Ela é fantástica, ela realmente produz conhecimento continuado, educação continuada, ela faz gerenciamento, tudo aqui que o engenheiro clínico faz, mas vantagem, ela é reconhecida pelo governo italiano e eles estabeleceram uma certificação pelo lá, o Conselho Nacional de Engenharia Clínica, de Engenharia, desculpa. Tá? Mas a sociedade promove, cada vez que chega uma nova tecnologia, eles promovem cursos para as pessoas conhecerem, para os engenheiros clínicos italianos conhecerem. O congresso deles vai gente da Europa toda, tem mais de 1.200 participantes desse congresso. Bom, aí você pode perguntar, da onde que esse cara tirou tudo isso? Eu tirei do livro do Handbook em Engenharia Clínica de 2020. E em nenhum dos momentos eles falaram das novas inclusões, ou seja, em 5 anos, 6 anos, né, o ano 2026 começou agora, já tiveram novas inclusões para engenheiro clínico. A inteligência artificial, a interoperabilidade e a internet das coisas que a engenharia clínica precisa saber. Tem mais, mas esses são os principais conhecimentos que chegaram para a medicina, e o engenheiro clínico tem que ter um conhecimento sobre isso. O que essa inteligência artificial, o que ela faz? Hoje, realmente, na parte internacional, nos países mais desenvolvidos, isso aqui está sendo o boom no momento, vamos dizer assim. Olha, o que a gente precisa? Por que eu fiquei sabendo disso? Porque alguém publicou, alguém escreveu uma história, eu fui lá, consultei e fiquei sabendo que é feito em outros países ou em outros locais que seja, até nos centros que fazem manutenção. Você tem a oportunidade de publicar no Brasil? Lógico que tem. Olha aqui, ó. Tem o Global Clinical Engineering Journal, que eu não tenho certeza hoje, mas até pouco tempo ele era grátis. Você podia publicar e você pode ler. Hoje eu sei que você pode publicar.
Desculpa, eu sei que você pode ler gratuitamente. Eu não sei quanto custa para publicar. Aliás, o Pedro deve saber, daqui a pouco ele vai falar. E tem a revista aqui da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que é a Research in Biomedical Engineering. Tá? E tem o Journal of Clinical Engineering, que esse é antigo, muitos de vocês já devem conhecer. Qual que é a desvantagem? Tudo em inglês. Tem que ter conhecimento em inglês. De todas aquelas atividades que eu disse, tudo é feito em inglês, porque é uma língua mundial. Queira ou não queira, se quer ser conhecido, você tem que falar inglês. Bom, a conclusão disso tudo é que a publicação é essencial para o crescimento profissional, não tenha dúvida. O esforço para publicar não é simples, mas você compartilha esse conhecimento e você mostra, você fica conhecendo o avanço das áreas de estudo. E principalmente quando você começa a publicar, você desenvolve uma cultura de investigação, porque você tem que ir nos livros, você tem que ir nas revistas e procurar, peraí, eu quero falar isso, mas o que está se falando de conhecimento nesse momento? Então, quando você publica, você colabora, você beneficia tanto os indivíduos da sua equipe, né, como o mundo todo. Porque eu, por exemplo, fiquei sabendo tudo isso porque alguém publicou. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu passo a palavra para os outros também para conversarem. Eu agradeço a oportunidade de vocês me ouvirem e agradeço a paciência também que tiveram. Obrigado. Será que tem alguma pergunta? Você foi claro. Bem lembrado, professor. Inclusive, eu vou aproveitar aqui essa transição para lembrar quem está nos assistindo. Se houver alguma pergunta, por favor, escreve lá no nosso chat, porque sempre que tiver uma oportunidade, eu trago aqui para os nossos especialistas responderem. E agora, Pedro, Ricardo, com os senhores. Claro. Ricardo, fica à vontade, presidente primeiro. Obrigado, Pedro. Calil, sempre é uma honra ter te ouvir, né? Como aluno, como Isso. companheiro aí nessa área de engenharia clínica aí por tantos anos. E eu falo que eu tenho muito orgulho de ter sido seu aluno lá em 96, 97. Nunca imaginei que 30 anos, 30 anos depois a gente estaria aqui junto, aqui falando ainda de engenharia clínica, né? Então, mas o mais importante é que o que você passou aqui ficou muito interessante, que eu resgato lá como aluno, lá atrás, como a engenharia clínica evoluiu no Brasil nesses 30 anos. Essa moçada que está agora não tem nem ideia, né, do que foi lá 30 anos atrás, né, 32, 34 anos atrás, né? E eu gosto muito quando você mostra um slide, né, que é o do mostrando a história da engenharia clínica. E eu acho muito interessante que o pessoal tem gente que não sabe nem o que foi o ProEquipo, né? Que é o, Não. que é o programa que deu o primeiro start no Brasil na formação de engenheiros clínicos. E eu tive orgulho de ser um desses, né? Com muito orgulho de ter sido escolhido aí pela Unicamp, ter feito uma bolsa do MEC, do Ministério da Saúde, para estudar engenharia clínica. E era um curso intensivo de 8 horas por dia, né? E, e tive o prazer de ter professores no seu gabarito, além de Eduardo, Sérgio, Bassani. Então, foi muito legal ter, né, Hermine. A gente teve, aquela época, a engenharia, como você colocou no slide aí, era restrita a certos assuntos, né? E a gente tinha que ler livros e mais livros, todos em inglês, porque não tinha nenhum material na época em português, né? Um material brasileiro. E de lá para cá, como a engenharia evoluiu, né? Porque depois, até com projetos do Ministério da Saúde, como o projeto RefoSUS, o senhor teve o prazer de coordenar um livro que todo mundo usa até hoje, que é o GEMA, né? Que é o de gestão da manutenção de equipamento. Eu gostaria de colocar isso aqui, porque tem gente que não conhece essa história, Calil, né? E o GEMA foi uma referência, e ainda é uma referência, né?
de todo esse material da engenharia clínica, porque não tinha nada em português, e você, junto com a Marilda, veio e montou um projeto na Unicamp, foi selecionado pelo Ministério da Saúde, né, na época do projeto ReforSUS, para fazer esse projeto de capacitação de mais de 1.000 engenheiros, mais de 1.000 gestores de manutenção no Brasil, 3.000, né, E gestores de manutenção. E isso em 99, 98, 99, né? 2000, né? o livro 2001. é 2002, dois né? mil. E, então, gente, imagina, né, ainda não era nesse nível que a gente tem hoje de difusão de tecnologia, de imagem, de vídeo, né? Era um CD que era, que era encaminhado com um livro. Então, e aí a gente chega aí na evolução da engenharia clínica com a RDC2, depois agora, né? E aí eu chego num ponto que eu falo, com a formalização, como você falou aí, do projeto de acreditação e trazendo o selo ONA de engenharia clínica nos últimos anos. Então, a gente vai evoluindo de uma forma dentro da engenharia clínica no Brasil, que eu digo com o maior prazer e com a maior felicidade, nós temos uma engenharia clínica realmente brasileira, né? Você falou lá atrás que a gente estava, né, falando com os americanos, e hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Temos uma realidade brasileira, uma engenharia clínica tupiniquim, né? Verde e amarela, e isso a gente ajudou a criar, né? Então você lá atrás começou, a gente veio aí, e o Pedro representa essa nova geração, né, de engenheiros que veio depois, já bebendo de toda essa cultura, mas que realmente nós chegamos num ponto. E quando a gente chega nesse ponto, Calil, a gente está aqui falando de um congresso brasileiro de engenharia clínica dentro do hospitalar. Então, por isso que eu quis fazer esse gancho todo da história, para a gente chegar. Lógico, teve vários outros congressos anteriores, mas a gente entende que a ABCLIN, nos últimos anos, foi convidada para fazer a Arena de Engenharia Clínica, que se a gente pensar, são poucas arenas que tinham dentro do hospitalar nos últimos 5 anos, e a Arena da Engenharia Clínica sempre foi aqui, sempre estava ali, com a sua temática de engenharia, e nós, tanto eu e Pedro, como diretores da Beclin, e você, Calil, como nosso guru e o nosso consultor, nos ajudou a fazer todas essas arenas, que foram 4. E chegamos no ponto do início desse ano, no final do ano passado, início desse ano, a Hospitalar nos trouxe um novo desafio, que é fazer um congresso, novamente, ter um congresso brasileiro de engenharia clínica dentro do hospitalar. Tiveram outros em outras gestões, do Ferrelli, do Rodolfo, né, do, Hermine, do, Gilbertone, do Hermine. Gilbertoni, do Hermine, né? Tiveram outros congressos. E aqui nós chegamos num ponto de resgatar né, o congresso. E o que eu queria pontuar é que o nosso congresso tem um diferencial, Cali. Tem 2 anos que a gente. Isso é uma batalha sua e da Léria, de a gente buscar, junto à comunidade da engenharia clínica do Brasil, artigos científicos. Então, a nossa gestão abriu essa oportunidade. Fizemos uma seleção há 2 anos atrás, tivemos 12 artigos, não é isso, Pedro? Isso. Ano passado nós tivemos 25 artigos e ainda não terminou o prazo, que é hoje, já tem 38, 4. 34. Então ainda vai chegar aí, eu acho que no mínimo uns 40 aí até o final da noite, né? Porque tem gente que ele escreve até na última hora, no último minuto. Mas o que é interessante é que a gente começou a cutucar essa comunidade da engenharia clínica no Brasil, mostrando que é o que nós precisamos produzir artigos. E é o que você pontuou na sua fala aí, muito importante. A gente precisa escrever e mostrar o que a gente está produzindo nesse país. Porque não é só o dia a dia, são as experiências exitosas, e isso nós trouxemos na nossa gestão.
e nós abrimos um grande espaço dentro desse congresso, que vai ser no dia 21 de maio, o dia todo. Nós vamos ter alguns palestrantes, que daqui a pouco o Pedro pode falar um pouco desses palestrantes, mas o mais importante do congresso é a nossa produção científica, que nós estamos no terceiro ano consecutivo batalhando e trabalhando para que ela seja divulgada. Então, e esse é um dos grandes papéis da Beclean, que é divulgar o conhecimento, difundir esse conhecimento, e nós estamos fazendo isso através, antes da Arena, nos últimos 2 anos, e agora através do CBClean, que vai ser o nosso Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica, que vai ocorrer na quinta-feira, no dia 21 de maio, dentro da feira hospitalar, no mezanino da feira, que começaria às 8 da manhã, vai até 6 da tarde. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês, comunidade da engenharia clínica. Vai ser lá no mezanino, o congresso Brasileiro de Engenharia Clínica na quinta-feira, dia 21 de maio. Guardem essa data. Esse vai ser o dia da engenharia clínica no hospitalar e precisamos de vocês lá com a gente, participando. Palavra sua, Pedro. Ô Pedro, antes de você falar, eu pediria que você falasse um pouco sobre dessa apresentação que eu fiz, o que o Congresso aqui está cuidando para suprir, para que os engenheiros, os participantes do Congresso possam saber um pouco do que está acontecendo, dessas atividades que eu falei que está acontecendo, mas no Brasil não tem ainda. É, prazer estar aqui com vocês. Professor Calil, como sempre, uma honra estar aqui com você, Ricardo. É, eu ia comentar vários pontos antes de chegar aí ao Congresso, né? Falar sobre. Uma das minhas aulas nas pós-graduações é sobre engenharia clínica no mundo, até por um pouco da minha experiência, e trazer esse benchmarking do que a gente faz dentro do Brasil, o que é que está sendo fora. É importante até para a gente saber o quanto o Brasil está evoluído em muitos pontos. O ponto todo que foi falado sobre a evolução, né? Eu ia até brincar falando sobre o futuro. O Ricardo falou sobre vinha um CD, vinha um livro, né? Não tinha um chat GPT ou um Cloud AI para traduzir para você de inglês para português. Que isso hoje, para quem está começando ou quem começou há pouco tempo, facilita muito a vida. É. E é nesse ponto que a gente chega no Congresso, né? O Congresso vai trazer um pouco para essa engenharia clínica do Brasil, né, o que alguns países do mundo já estão fazendo. Trazer o que é que se pode fazer de inteligência artificial dentro do nosso dia a dia. A gente fala muito de interoperabilidade, como o professor falou, como o professor Calil comentou, mas o que eu comento muito a gente fala tanto de tecnologia, de interoperabilidade, inteligência artificial, de IoT, mas eu me pergunto, como Brasil, como brasileiro, como admirador do SUS, né, admirador da saúde pública, quão os nossos hospitais estão preparados para isso, né? E a gente vem e fala também o que é hospital do futuro, hospital inteligente. O que é um hospital inteligente? E a gente estava tendo essa conversa. É, são pontos que a gente precisa debater, né? O SUS tem um grande projeto de hospital inteligente, assim como outros países também têm, e que a gente tem tentado observar. Teve agora o ministro da Saúde na China, o professor Calil comentou da China, que é um país para a gente aprender muito, né? Não só como funciona a engenharia clínica na China, mas na evolução da gestão, da aplicabilidade da inteligência artificial, da interoperabilidade, que é surreal comparado com a nossa realidade, né? Tudo bem que a China tem aí, se eu não me engano, que a gente viu no Congresso Internacional de Engenharia Clínica e Gestão de Tecnologias Médicas na China, no ano passado, a China tem hoje, dentro da Associação Chinesa de Engenharia Clínica, 83 mil engenheiros clínicos chineses, certo? Hoje a gente tem no Brasil cerca de 4, 5 mil engenheiros clínicos
né, atuando, né, formados, não atuando simples. E tem os pontos que o professor Calil comentou sobre a publicação, né? Eu faço parte também de muitas, de alguns cursos de engenharia clínica no Brasil e fora. Eu tenho ajudado muito em muita tese de mestrado fora do Brasil. E o primeiro ponto que eu falo, escreva para você poder ajudar o seu colega, certo? Ao próximo ou a outro país, mas escreva de uma forma simples, entendível e aplicável para o colega. Todas as teses que eu tenho sido orientador, eu comento isso, todos os artigos das pós-graduações, eu comento isso. Traga uma experiência, traga uma vivência que você consiga aplicar, né, em outra instituição ou que seu colega consiga aplicar em outra instituição. Então, esse é um ponto que a gente tem tentado trazer dentro da BClean, dentro dos seminários, dentro do congresso, na publicação, né? O Clinical Engineer Handbook, que o professor Calil trouxe como referência, foi um dos meus primeiros artigos que eu escrevi e está nesse livro. Eu escrevi em 2016 e foi para o congresso de 2017, internacional de engenharia clínica, que foi em São Paulo, naquele ano. E depois alguns artigos do congresso foram para o Clinical Engineer Handbook, o volume 2 que é de 2020, né? E traz também todo o histórico da engenharia clínica no mundo. Então fica aqui essa questão de o que é que nos falta da engenharia clínica aqui no Brasil, né? E é o que a gente vai abordar dentro do congresso, né? Sobre inteligência artificial, né? A gente está trazendo, para mim, é o maior nome no mundo de inteligência artificial voltado para a área da saúde, com projetos no mundo todo, Estados Unidos, Índia, Inglaterra, com um livro muito interessante. Ele tem um livro muito interessante de inteligência artificial para engenharia clínica, com todo o conceito, né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas o que está hoje falado é aquele chat que você conversa com ele. Tem uma coisa diferente de você desenvolver e aplicar uma inteligência artificial específica para o nosso dia a dia, né? Ou uma interoperabilidade, ou, né, uma certificação. A certificação do RIMS, o nível 7 é hospital 100% digital, paperless, né, com menos papel possível dentro. E aí deixo a pergunta aqui para vocês. Quantas engenharias clínicas participaram disso no Brasil, de ter uma certificação nível 7, de paperless, né, de integração de equipamentos médicos? Se eu não me engano, hoje no Brasil só tem 4 ou 5 hospitais que têm essa certificação. Acho que nem o Albert Einstein tem hoje, o RIM7. E é um processo de mudança de cultura. A gente vem falando de cultura e mudança de cultura e aprendizado, e investimento. A gente fala de investimento na saúde, e esse investimento da digitalização, da interoperabilidade, da inteligência artificial tem um custo alto. E é como o professor Carlos comentou, a gente entra na engenharia clínica pensando em tudo, em tecnologia, pensando em TI, pensando em inteligência artificial, contabilidade, financeiro, gestão de projetos. Então, tudo interligado, né, num foco maior, que é a segurança do paciente, principalmente, mas nesse processo todo de integração, né? E a ligação que a engenharia clínica tem com a assistência, com a infraestrutura, com a CCIH, hotelaria, eh, TI. Então, tudo isso faz parte. E os cursos, principalmente hoje no Brasil, a gente precisam ser atualizados para chegar a esse ponto que a gente está chegando hoje, né? Em 6 anos, 5 anos do Handbook, Clinical Engineering Handbook lançado em 2020 para 2025, muita coisa mudou. Em 5 anos, muita coisa mudou. E esse é um processo que a gente tem que se adaptar muito rápido, como tínhamos comentado, né, professor Calil? Se a gente não se adaptar rápido, não só a engenharia clínica brasileira fica atrás, mas como o processo de
evolução tecnológica também fica para trás. Porque se a gente não pensar não só na engenharia clínica, infraestrutura, parte toda de TI, infraestrutura de rede, eh, treinamento para quem está na ponta, médico, enfermeiro, até chegar a gente a engenharia clínica e os hospitais inteligentes, como a gente tem falado dentro do Brasil, não vão nunca chegar àquele ápice que o mundo hoje espera. E a gente ia trazer para o Congresso uma pessoa que seria muito interessante, mas ela ficou impossibilidade de vir para falar de como a Inglaterra tem hoje hospital digital sem estrutura física, né? Que é muito interessante. Imagine a gente consegue fazer isso no SUS. Mas isso também vem de cultura, socioeconômica do país, tudo isso vai variar muito. Então, são pontos Pedro, que a gente vai falar muito no Congresso. Pedro, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu fazer um comentário em cima do seu comentário com relação a essas novas tecnologias que estão chegando para a engenharia clínica. A engenharia clínica, ela tem uma grande especialidade, é perder o bonde. Está sempre perdendo o bonde. Na época em que nós começamos a engenharia clínica, lá em Brasília, 92, 91, a física médica estava brigando igualzinho. Tão abandonada quanto a engenharia clínica. Só que a física médica já existia um pouquinho e a engenharia clínica estava começando. Aí teve aquele acidente de Goiânia, do Uhum. Césio. Tem até um filme na Netflix que é Tem. muito, muito bem feito sobre o que aconteceu ali, tá? Qual foi a tragédia que poderia ser até muito, muito maior. É, os físicos foram bem espertos. Eles então iniciaram, ou junto ao governo, a obrigatoriedade, eles foram propor a obrigatoriedade de fiscalização dos equipamentos de física que usavam imagem, radiação ionizante, radiação não ionizante, e hoje os físicos são, aqui principalmente no estado de São Paulo, tá? Eles são chamados para fazer a fiscalização. Existe um órgão que fiscaliza isso. Eu não sei em outros estados, eu sei isso aqui sobre o estado de São Paulo. Tá? Aí perdemos o bonde, porque eu acho que esse tipo de trabalho a engenharia clínica podia cobrir perfeitamente, porque ela conhecia todos os equipamentos de imagem que estavam no mercado na época. Mas tudo bem, é perdoável, porque a gente estava começando engenharia clínica. E aí nós ficamos nesse, como é que chama agora? Se fala de void, né? É aquele buraco no espaço que tem milhões e milhões de anos-luz. E nós ficamos nesse void aí até 2021, 22, quando começou o Covid. E o Brasil desenvolveu um trabalho muito bonito com relação ao Covid. Os engenheiros clínicos realmente se dedicaram. Morreu. Não fizemos mais nada. Conclusão, continuamos, voltamos para o void. E vai acontecer a mesma. Ah, tem mais uma coisa. Pessoal de TI, eles entraram pesado na área hospitalar, pesado. Hoje, as equipes de engenharia clínica são submissas às equipes de TI, o que é triste ver, tá? Porque eles entendem de computação, de software, blá, blá, blá. Eu não estou diminuindo ninguém, cada um na sua especificidade. Eles entendem de software, mas quem entende do equipamento, das necessidades do equipamento, aquele software, é engenheiro clínico. Ficou no void. E agora, com a inteligência artificial, por falta de conhecimento, podem acreditar, alguém vai tomar conta. Se a engenharia clínica não se dispuser a aprender, alguém vai tomar conta. E mais uma vez nós vamos ficar nos queixando, tá? Nós ficamos lá no porão, aquele porão sujo, escuro, que não tem, sabe? Infelizmente é isso que eu vejo no Brasil. Falta de iniciativa do próprio engenheiro clínico. Um só não faz, não, precisa de bastante gente para fazer o governo se mexer. Senão ele não se mexe, deixa como está. É isso aí só, Pedro, que eu quero comentar. É um ponto interessante, seu Calil, porque assim, eu tive na Alemanha há pouco tempo também fazendo visita, né?
já são alguns países visitando as engenharias clínicas. E na Alemanha, dentro da equipe da engenharia clínica, tem um engenheiro clínico especializado em cibersegurança dentro da engenharia clínica. Você tem um engenheiro clínico especializado em interoperabilidade, né? E o que isso faz na sua fala, né? Eles lá fizeram ao contrário. Ele falou, não, eu tenho que ter um especialista desse, engenheiro clínico especialista em cada área, dentro da minha equipe, certo? E quantos hospitais fazem isso no Brasil? Acho que eu conto numa mão só. Só. São cinco, e olha lá. E isso vem muito do engenheiro clínico, do gestor da engenharia clínica, é, em dali brigar com a administração, preciso mais de pessoas. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem que mostrar que a engenharia clínica não é custo, a engenharia clínica traz muita economia quando bem feita. E falta do nosso lado, né, de tentar isso. Mas se a gente começar a fazer muito mais, se espelhar o que é que são feitos em outros países, muito mais envolvidos, que têm engenharia clínica há muito mais tempo, a gente pode ter esse benchmarking bem feito e adaptar a nossa realidade. É, eu participei no Brasil, comecei há 10 anos atrás, a certificação do RIM7, que é Hospital 100% Digital, e a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto com a TI, infraestrutura, mas conseguiu deixar dentro da engenharia clínica especialistas para a parte de interoperabilidade. Porque o dia a dia, quem está na ponta somos nós, cuidando da tecnologia, né? E se eu não tiver essa capacidade de poder diagnosticar e tratar daquele problema, sem depender especificamente de um serviço, de uma TI, por exemplo, a gente consegue dar muito mais vazão do nosso dia a dia, né? E trazer o conhecimento para dentro. São esses pontos que eu acho que dentro do Brasil, e por ter experiência muito, hoje já são alguns anos fora, né, tendo experiência fora, eu acho que falta isso dentro das engenharias clínicas do Brasil, em ter esse pulso firme, em estar com a administração e falar, eu preciso, e mostrar. Mas, né, cabe a gente difundir mais conhecimento, que é o que a gente tem feito, mostrar que existe essa possibilidade para os nossos engenheiros, técnicos, tecnólogos do Brasil tenham essa capacidade de pensar, não, se já fazem ali na Argentina, ou se já fazem ali na Colômbia, ou no México, que é muito avançado, como o professor Cláudio mostrou, por que eu não posso fazer? Claro que eu posso fazer. Então, são esses pontos aí que trazem, né, e deixam, né? Que aí também é o que a gente vai falar muito do Congresso, né? De inteligência artificial, hospital inteligente, hospital do futuro. Tem um ponto muito importante que a gente não comentou ainda. Todo mundo tem falado, inteligência artificial dentro da engenharia clínica, inteligência artificial dentro da saúde. Mas e como é que está a norma? Como é que está a RDC em cima disso, né? Então, aí a gente vai trazer uma pessoa da Anvisa também para falar sobre isso. Tem uma RDC nova. Então, são esses Pedro, pontos aí que a gente pode abordar também. eu queria aproveitar aqui tanto a sua presença como vice-presidente da SPEP, como a do Ricardo, que embora está com problema na câmera dele, parece que não está funcionando, mas acho que Ricardo, você deve estar ouvindo a gente, não deve? Estou aqui, Espero que Calil. sim. Só sem imagem. Estou aqui Eu te vou acompanhando. eu vou fazer uma pergunta que vai deixar vocês um pouco de calça curta. Tudo bem, a gente reconhece que existe a necessidade de novos cursos, novas tecnologias, novos conhecimentos que os engenheiros clínicos precisam saber. Falando de Brasil, tá? Brasil. Uhum. Quais são as iniciativas que a SBEB, estou ficando louco, que a ABCLIN tem para esse tipo de void, de problema, ter não superado, mas ter
Vamos dizer, duas coisas. Quais são as iniciativas da ABCLIN com relação a esse novo tipo de conhecimento? E o que que a ABCLIN pensa hoje com relação à certificação de engenharia clínica no Brasil? Que é uma área que eu sempre insisti e que sempre os diversos presidentes da sociedade fugiram. Te apertei, né, Professor Ricardo? Mas é Calil, um fato. se Ricardo permitir, eu posso começar a falar. A palavra é A sua. gente tem um projeto de lei junto aí no Senado, partindo para primeiro para o reconhecimento da engenharia clínica, né? E isso também tem que vir junto com o Confea, que aí a gente consegue mudar, como a Itália fez, certo? Para dar aquela importância. Segundo ponto, sobre a certificação. É, eu sempre validei, e agora mais ainda, não só porque eu estou na Beclean, mas também porque eu estou dentro do GCEA com você, e que a gente tem um programa hoje de certificação internacional. Certo? A ideia do programa de certificação internacional que, que foi desenvolvida do GCEA serve para engenharia clínica, para engenheiros clínicos e para cursos de engenharia clínica. Está evoluindo para esse ponto. Certo? A ABCLIN, como faz parte do GCEA hoje, é, tem uma possibilidade de pegar aquela coisa que está feito por uma entidade global de engenharia clínica, né? Quem não sabe o que é o GCEA, é o Global Clinical Engineering Alliance, e trazer para a nossa realidade. Mas eu só consigo trazer para a nossa realidade com o apoio do Confea e com o apoio do MEC. Por quê? Os cursos hoje de engenharia clínica no Brasil são abertos, né? E muitas vezes não tem nenhum engenheiro que é coordenador do curso. Isso é um grande problema, certo? Isso hoje é uma luta que a ABCLIN tem, mais que o Ministério da Saúde, como não é um curso reconhecido como é o Engenharia e Segurança do Trabalho, o Confea não consegue agir em cima disso. Então, cabe aí, e o que a gente tem feito, tem trabalhado para a gente, com esse projeto de lei, conseguir estar dentro do Confea, né? Conseguir estruturar e ser reconhecido o curso de engenharia clínica como engenheiro clínico e poder atuar muito mais, principalmente dentro dos cursos, né? Hoje a gente tem mais de 40 cursos de engenharia clínica dentro do Brasil. 40. E aí eu falo, também numa na mão são os 5 cursos que eu recomendo, até por conhecer bem a grade. É, então, são pontos que precisam ser destravados politicamente também para a gente conseguir avançar junto com o CONFEA, né, Conselho Federal de Engenharia, e poder, junto com o MEC, atuar dentro desses cursos, porque muitos cursos também estão aí, porque é só o PDF. Para o aluno ler, não tem a prática, você falou muito bem da prática, como é feito na Inglaterra, é, e para mim é muito importante. Eu tive minha prática quando eu fiz meu curso de engenharia clínica, mas hoje a maioria não, né, quer só o diploma, porque eu sou engenheiro clínico, sou especialista em engenharia clínica, sem ter a prática. E a prática, como você bem disse, o nosso país vizinho, Uruguai, tem um programa muito interessante para residência de engenharia clínica. São 2, 3 anos dentro do hospital, com o programa do curso inteiro, você debatendo isso. Como é que a gente consegue fazer isso? Eu só consigo fazer isso quando for obrigatório eu ter meu coordenador como engenheiro, eu ter engenheiros dando aula com experiência para estar no dia a dia. Porque, e primeiro, é uma especialização em engenharia clínica. E aí eu tenho advogados, eu tenho enfermeiros, e eu tenho outras profissões que também podem fazer o curso porque não é reconhecido ainda pelo CONFEA. Então, não é fácil. É Pedro, um caminho. eu vou aproveitar a deixa, com a permissão de vocês, para fazer uma pergunta. Diante do que você falou, o que que hoje, na tua visão, na do Ricardo, na do professor também, um engenheiro clínico deveria obrigatoriamente sair sabendo fazer e não sabe? Para mim, hoje,
o principal ponto em 2026 é a parte de infraestrutura de rede e a parte de TI. Hoje eu conheço muitos engenheiros clínicos, engenheiros biomédicos, que não sabem nem configurar uma impressora no computador. E a gente está numa era completamente digital. A gente tem lidar com tecnologias o tempo inteiro, a gente tem que interligar elas, tem que ligar elas a sistemas, e a maioria não sabe o mínimo de infraestrutura de rede ou de protocolo de rede. É o mínimo para mim. Eu, como engenheiro clínico, eh, trabalho em várias instituições, em vários países, é o que eu vejo e que faz falta. E não é só no Brasil, tá? Eu vejo em países da Europa que também chega engenheiro biomédico que não sabe nada de TI. E para mim esse é um principal ponto que falta. Principal ponto que falta. Depois tem a parte de conhecimento das tecnologias, a prática hospitalar é muito importante, saber falar a linguagem do médico, do enfermeiro, com a administração do hospital. Então, mas para mim hoje é muito mais importante. O que falta nos cursos é a parte de TI, né? E aí falando de inteligência artificial, vai entrar também. Carla, eu quero complementar um pouquinho o que o Pedro está falando. O que realmente hoje está importando nos hospitais também é o custo. Custo de manutenção, custo dos equipamentos, custo de ter um equipamento não é pequeno. Então, em outros países, os engenheiros clínicos atuam nessa área econômica. Por exemplo, o médico vai comprar um equipamento, ele vai para o engenheiro clínico e pergunta: quanto vai me custar esse equipamento daqui 5 anos? Quanto que eu devo cobrar a cada exame para que daqui 5 anos ele esteja pago e eu posso trocar o outro? Né? Quanto vai ser as despesas que eu vou ter com esse equipamento em termos de manutenção, de instalação, dos reagentes que vão nesse equipamento, dependendo do equipamento que for. Se o engenheiro clínico pelo menos pudesse entrar nessa área, e ele tem isso em alguns cursos já tem isso. Ele pudesse entrar nessa área, ele vai mostrar o valor dele dentro do hospital. Porque é lógico que o administrador hospitalar ele quer alguém que possa aí orientá-lo. Aí você fala, não, mas contrata um economista. O economista não entende de equipamento. Então ele vai precisar, tudo que o equipamento vai precisar, ele vai ter que perguntar para o engenheiro clínico. E é conta demais. Não tem muita coisa para saber, mas tem que saber. E eles, infelizmente, não ousam falar, eu sei fazer isso. Porque muitos saem de cursos, como o Pedro falou, tem 40 e tantos cursos, eu não sei a grade de todos, porque não é obrigatória. Então, eu não sou contra, Pedro, aqui uma enfermeira faça o curso de engenharia clínica. Eu não sou contra, não. Conhecimento não é exclusividade de ninguém. Ela pode fazer, ela só não vai atuar. Mas se ela conhecer, ótimo. O engenheiro agrônomo, ele quer conhecer engenharia clínica, conheça, ele vai lá para o curso, mas não vai atuar. Aqui Calil, hoje está uma baderna, você infelizmente. pontuou bem claro essa questão. Hoje o curso ele está aberto a outros profissionais, mas quando a gente olha para o Conselho de Engenharia, né, o CREA e o CONFEA, o único profissional habilitado Isso. para essa gestão de tecnologia e para a manutenção de equipamentos médicos é um engenheiro. Então, Carla, nesse caso, como o Calil colocou e o Pedro também pontuou, não há problema de outros profissionais fazerem o curso. Isso aí é normal, então, ao ponto que a gente também pode fazer outros cursos, inclusive eu em outras áreas. Mas o nosso campo de atuação é muito bem definido. Quem pode fazer hoje a gestão correta dos equipamentos médicos hospitalares é um engenheiro clínico, porque ele tem habilitação e especialização, né? Temos o engenheiro biomédico que também já é capacitado também. São esses profissionais que podem, são engenheiros com especialização em engenharia clínica e o engenheiro biomédico com a formação de engenharia biomédica. Esses profissionais são os profissionais que podem hoje gerir o parque tecnológico dos equipamentos médicos hospitalares. O que o Pedro pontuou aí que eu achei interessante é, hoje, a gente não tem esse conhecimento de TI,
essa base de informação, de conhecimento. E a gente até ano passado a gente trouxe dois espanhóis para a Uhum. nossa arena da hospitalar do ano passado. E eles falaram isso muito bem claro na apresentação deles. Por não, por não entender esse crescimento da TI, os profissionais da engenharia clínica na Espanha hoje estão submetidos à gestão da TI. E isso é um ponto de atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para nossa realidade, eu não vejo esse horizonte. Eu acho que a engenharia clínica conseguiu ter seu protagonismo. Entendo o que o professor Calil colocou em relação ao Covid. Poderíamos continuar tendo um maior protagonismo? Sim, poderíamos. Mas aí, eu acho que ainda a gente tem como fazer isso, porque aí eu olho, Calil, com outros olhos, que é o exemplo do selo ONA de Engenharia Clínica. Nós estamos com protagonismo, dentro da busca pela qualidade dos hospitais, que hoje, quando se fala em qualidade em hospital, a área de gestão de tecnologia é da engenharia clínica. Qualquer hospital hoje que tem padrão de qualidade tem uma engenharia clínica. Então, eu digo que o mercado reconhece a engenharia clínica. A gente ainda não teve o reconhecimento do nosso conselho, mas nós já estamos reconhecidos em outros departamentos. Então, exemplo, a ONA tem como eu falei, hoje o manual de engenharia clínica da ONA mostra que a gente tem a sua importância. Ao mesmo tempo, qualquer hospital hoje que busca algum padrão de qualidade, seja ONA, J-Commission, Quemento, etc., tem uma gestão de tecnologia e tem uma engenharia clínica definida. E eu ainda falo que não é só nesses hospitais, tá, Calil? Se a gente pensar hoje, o, o PAD, que é o Programa de Diagnóstico por Imagem, também tem uma gestão de tecnologia. O PAOC, o PAC, que são de parte de laboratórios de anatomia patológica, também tem programas onde a engenharia clínica está bem definida. Então, e agora, eu ainda faço mais uma provocação, Galil. E agora, o pessoal da odontologia também está buscando um padrão de qualidade de gestão de tecnologia. Então, nesse caso, eu acho que a engenharia clínica ela se posicionou de uma forma que a gente hoje, para ter um padrão de qualidade definido em um estabelecimento de saúde, ele precisa do engenheiro clínico. Então, mesmo a gente não tendo reconhecimento do nosso conselho, nós temos reconhecimento do nosso mercado. E eu digo, quem define contrato, quem define a contratação, não é um conselho de engenharia, sim sim um contratante. Então, acho que o mercado já nos reconheceu. E para nós, esse é o ponto que eu digo para você, primeira fala com você no início da nossa fala aqui. 30 anos atrás, ninguém sabia nem o que era engenharia clínica. Hoje, 30 anos depois, nós estamos aqui conversando sobre engenharia clínica. Lógico que ainda não chegamos num ponto ótimo. Podemos evoluir? Podemos. E esse é o nosso papel, né? Como associação, Exatamente. como professores, como coordenadores de curso, como engenheiros atuantes na área. O nosso papel é esse. E eu convido, eu gosto muito da fala do Ferrelli, que ele fala: juntos somos maiores, somos melhores. Convidar o pessoal a entrar na Beclean, participar da Beclean, né? Eu vejo uma fala muito legal do Mori, do Rodolfo, que ele falava assim: gente, eu criticava a Beclean porque eu nunca tinha visto, nunca tinha participado. No momento que eu participei, eu entendi o que que é o papel da Beclean. Então, gente, participem junto com a gente desse processo. E, novamente, cara, quando a gente está convidando o pessoal para o CB Clean, é exatamente para isso. Para que eles vão, que eles nos encontrem dentro do Congresso, entendam as demandas da engenharia clínica, converse com o professor Calil lá no dia, entenda um pouquinho essa história
e que possa caminhar junto com a gente nessa caminhada para que a gente possa fazer uma engenharia clínica melhor e maior no futuro. Perfeitamente colocado, Ricardo. É sempre bom lembrar isso, porque às vezes as pessoas pensam em congresso, imaginam aquela cena de palestra seguida de palestra, mas para além das palestras, que sim são muito importantes, você tem um dia inteiro dedicado àquele assunto com profissionais relevantes da área, permite também que você tenha essa troca de experiências. E é nessa troca de experiências que às vezes as ideias aparecem, né? Que tudo vai evoluindo. Agora eu vou aproveitar para fazer mais uma provocação, porque eu até anotei aqui, a gente já falou de alguns pontos, né? A questão da IA, falta de currículo padrão, a velocidade que a engenharia vem mudando e que muitas vezes não está se acompanhando isso. Na opinião dos senhores, dentre tudo isso, o que hoje é realmente o maior gargalo falando da engenharia aqui no Brasil, principalmente? Você Por favor, fala, comece. você fala de engenharia clínica, né? Isso, exatamente. Onde a gente acha que entende. Ah, Pode e falar, só Pedro. engenharia clínica. Exatamente. Exatamente. Qual é o maior gargalo para você, professor Na Calil, que a opinião de gente tem no vocês, Brasil? qual o maior gargalo? Porque depois eu venho com outra pergunta. Um Justo. segundinho só. Eu já falo com você, tá? É, É, o que eu acho gargalo de qualquer coisa no mundo é a educação. Para mim, é a educação. Se você faz a educação de forma correta, você tem os profissionais de forma correta. Infelizmente, a educação da engenharia clínica, deixa eu fechar aqui. Eu acho que esse é o gargalo nosso. Falta de um currículo padrão, falta de reconhecimento na área, mas principalmente falta de controle da educação que está sendo oferecida para os engenheiros clínicos. Com educação você consegue o resto, para mim. Pedro, Ricardo? eu concordo com o professor Calil, né? Até porque a nossa RDC fala muito sobre quem gerencia as tecnologias médicas dentro do hospital, a RDC nova, que é o profissional habilitado, né, dentro do seu conselho, que somos nós, dentro do CREA-CONFEA, mas que o principal ponto, eu acho que em qualquer coisa, é a educação, e a gente hoje peca muito nisso. Eu vou acompanhar o voto do relator, Carlos, do nosso decano Said Jorge Calil e do meu vice-presidente Pedro. E eu vou até um pouquinho mais. A educação não é só na engenharia clínica, já é na formação do engenheiro. Tanto o Calil quanto o Pedro, que são professores, eles vão entender bem o que eu estou falando. Quando a gente pega lá, eu tive o prazer de ter uma disciplina dentro de uma turma de engenharia elétrica e de mecatrônica. E quando eu trazia um texto de engenharia clínica para o aluno ler, o aluno ele não, ele assustava. Aí eu falava assim, gente, vocês nunca leram um texto? Muitos alunos falavam assim, não, eu estou aqui no último ano, nunca li um texto de engenharia até agora. Então eu ficava preocupado com isso. Então, a formação do engenheiro clínico, o problema não é nem a formação dele. O Calil colocou isso bem claro. Existe o problema dos currículos, né, que não serem, né, unificados. Tem cursos de engenharia clínica que nem professor de engenharia tem, tá? Já tivemos esse tipo de formação. Então, mas eu digo que, além disso, nós temos o aluno que nenhum curso de engenharia de graduação ele teve bem. Então eu tenho um engenheiro que não fez um bom curso de graduação, ele vai para uma pós-graduação que também não é muito bem definida, e esse é o profissional que está no mercado. Lógico que eu estou falando, né, o pior dos casos, né? Tem vários cursos muito bons no mercado aí. Então, essa é uma questão, e eu acho que piorou também um pouco, porque a maior parte dos cursos migraram para cursos online. E eu vou dizer bem claro, dar uma aula com um professor, dar uma aula para um aluno, 12 horas de aula, com o cara com a câmera desligada, você não sabe o que que ele está fazendo.
Exatamente. Então, o Pedro até apontou isso aí, se não me engano, ele falou assim, o cara só quer só quer o diploma. E aí é esse o profissional que está no mercado. E esse não é o profissional que nós queremos. Nós queremos profissionais capacitados, treinados e que consigam enfrentar essa evolução da tecnologia que está muito grande. Então, eu lembro que nós conhecemos aí um tempo atrás o professor Zé Alberto, ele falou assim, gente, não dá para parar de estudar. Nós temos que estudar. Quanto mais, mais ainda. Porque a tecnologia está chegando num ponto de evolução que a gente vai perder vai perder o bonde da história. Então, não tem jeito. O engenheiro clínico, ele está fadado a estudar e muito, porque ele tem que correr para entender todos os processos de tecnologia que estão crescendo o tempo todo e cada vez mais. Então, o Pedro comentou a questão da TI, mas não é só TI, é tecnologia mesmo. A evolução dos equipamentos está muito rápida. E o engenheiro que não entender isso, e é por isso que nós temos o quê, né, cara? A feira hospitalar. Exatamente para isso, né? Para que a gente possa entender as Juntar tudo. tecnologias que estão ali, para entender os fabricantes, entender os equipamentos, porque só assim a gente vai começar a entender um pouco o que está acontecendo nesse mercado da saúde, que é muito grande e que a gente precisa estar o tempo todo. Então, a feira é para isso. Então, temos, né, além da formação e conhecimento aí através dos nossos congressos e workshops, nós temos também que nos aprofundar nos equipamentos e a feira é exatamente para que a gente possa atuar, Eu entender um acredito que você pouquinho até disso. antecipou um pouquinho a pergunta que eu ia fazer logo em seguida, porque a gente tem um recorte de quem ainda está se formando. E aí eu queria falar de um segundo recorte, que era o que o Ricardo já vinha falando, é quem já está na área, quem já está no setor. Muitas pessoas que estão acompanhando aqui já trabalham, já atuam. O que essas pessoas precisam focar? É em tecnologia? Então, É uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque, assim, quem está atuando, a depender de qual nível esteja, você tem que pensar na gestão, você tem que pensar dentro da sua equipe, ter pessoas que conheçam da tecnologia. Então, é um mundo de possibilidades, né? O que Ricardo comentou o bom da hospitalar é que a gente tem esse ecossistema todo num lugar só. E aí a gente consegue ver tudo. Um pouco de gestão, um pouco de tecnologia, um pouco de interoperabilidade, inteligência artificial. Tudo isso faz parte. Eu acho que definir um ponto específico é bem complicado. professor, Eu concordo com o Pedro, é complicado. Não tem muito a adicionar no que ele falou. Tá certo. perfeito. Ricardo? Não, é o que eu tinha pontuado. Realmente, hoje, o eixo é a formação e capacitação da nossa engenharia clínica e um dos pontos de capacitação da nossa engenharia clínica é através de, de conhecer os equipamentos, visitar as feiras, participar dos congressos, escrever artigo. Então, acho que o nosso eixo de atuação, e é por isso que eu falo que eu gosto das provocações do professor Calil, é exatamente para isso. Porque a gente entendeu bem que hoje eu só consigo formar um bom engenheiro clínico se eu tiver uma boa educação. Então, uma delas é através da ABEM, participando aí ativamente com o Hospitalar nesse congresso e anteriormente nas arenas, formando e capacitando esse corpo de engenheiros e não nada melhor que dentro da feira hospitalar, onde a gente pode trocar ideias, trocar experiências e aprender um pouquinho com cada um daqui, Calil, Pedro e os demais diretores aí da Beclin que vão estar lá participando do congresso junto com nossos palestrantes. Perfeito, Carla, professor. Pois não. não, eu queria relembrar uma coisa, o Ricardo sabe isso.
acho que o Pedro também não estava nessa história. Foi em 2010, quando nós fizemos um congresso. Na época foi o Einstein que promoveu o congresso, mas eu acho que era a Beclean na época, ainda era o congresso da Beclean. E nessa reunião, nós solicitamos todos os coordenadores de cursos de engenharia clínica, de formação de engenheiros clínicos, que viessem para que a gente discutisse para o Brasil um currículo básico. E foi feito isso. Nós discutimos, houve concordância, lógico que eu, não, eu achava que tinha que ter física médica, eu falei, não tem problema, pessoal, o problema é assim, monta um conjunto básico de disciplina e o resto, você quer pôr corte e costura, ponha, não é problema. Isso realmente, durante alguns anos, funcionou, mas alguns anos. Aí depois a engenharia clínica virou uma base de comércio. Como a engenharia clínica estava sendo, engenheiros clínicos estava sendo bastante solicitado no país, então um monte de faculdade que não entendiam nada de engenharia clínica, como falou o Ricardo, não tinha nem engenheiro, abriram. Vamos lucrar com esse negócio, é uma oportunidade. E aí, como não tinha regra, o governo não fez regra, o CREA não fez regra, ninguém fez regra, a gente não tinha condição de atuar politicamente. Tentamos, mas não deu certo. Aí continuou. Hoje perdeu completamente o sentido de uma disciplina básica. Coloca-se, se treinam, se forma um engenheiro clínico como o coordenador, se é que tem um, ele acha que deve ser. E essa é, de certa forma, a minha mágoa com o que aconteceu no mercado de engenharia clínica. É o samba do crioulo doido. Cada um faz o que quer, professores não são capacitados, professores nunca entraram no hospital para conhecer equipamento. Como é que você pode dar aula de um equipamento que você nunca viu? Então, sabe, isso é que dá mágoa. Eu acho agora, eu vou para o lado da ABCLIN. A ABCLIN hoje tem um papel fundamental nisso aí, que é independente do governo, ela pode promover esse tipo de conjunto de disciplinas que são básicos e ela reconhece, para mim, engenheiro clínico tem que ter esse conhecimento. Vamos fazer vírgula, ponto e vírgula. Existe um movimento internacional que está sendo promovido pelo GCE, que é o Global Clinical Engineering Alliance, para tentar montar um currículo básico internacional. É claro que, é claro que aqui cada país vai adotar as flores que eles quiserem, mas a base é possível fazer. Pelo que eu apresentei aí no início, você pode ver que os engenheiros clínicos, a base deles eles fazem a mesma coisa, tanto na China como na Inglaterra. Onde que estão as diferenças? Na formação, na forma de controle de formação. Por isso que eu acho que o gargalo básico é a formação, certo? Professor Calil, para a gente acabar, eu deixar a Carla acabar, a gente começou a fazer um trabalho desse do GDI há 2, 3 anos atrás, com os latino-americanos todos, que O a que é gente GDI, reuniu. Pedro? É o grupo de discussão internacional que a gente fez com Fabiola, do México, com Roberto Ayala, que fizemos nos dias das arenas, que foram feitos da, na Hospitalar, em 2023, 2024. E tivemos aquela discussão, né, que estava, a última discussão, estava Franco Simini, do Uruguai, estava Marcelo, do Sírio, Gilbertoni, Pedro Galvão, do Paraguai, e discutimos aí o currículo mínimo, né? Para a gente ter, junto com o pessoal do IFMB, que na época Fabíola era a chair do Clinical Engineer Division, e IFMB é a Federação Internacional de Engenharia Médica e Biológica, e tem-se uma divisão específica de engenharia clínica. E começamos a fazer esse trabalho aí, desse grupo internacional. Mas agora mudou, e aí a gente pode voltar a falar com o nosso amigo Libin, para voltar a ter, junto com o GCE também. São vários pontos.
Perfeito, estamos caminhando para o final da nossa sessão, mas antes eu gostaria de pedir para o Pedro, para o Ricardo, para o professor Calil deixar um último recado, um convite, reforçar que a presença de todos é super importante no Congresso. Já falamos algumas vezes, mas não custa reforçar, não é mesmo? Eu posso dizer uma coisa. Eu trabalho na engenharia clínica desde 1987. Vocês não tinham nem nascido ainda. Mas, para que eu progredisse na engenharia clínica, eu ia em congressos. Que na época não existia engenharia clínica no Brasil. Eu ia em congressos de engenharia biomédica e aprendia com eles. A participação em congresso é fundamental para o estabelecimento de conexões. Você fica conhecendo o que as pessoas fazem, e às vezes você está fazendo uma coisa muito parecida e troca informações. Você pode ajudar a pessoa, ou a pessoa te ajudar. Poxa, estou fazendo alguma coisa parecida com isso. Vamos ver se a gente troca figurinha? Então, ir a um congresso não é só para ficar olhando alguém falando, como vocês mesmos acabaram de dizer. É o intercâmbio de conhecimentos. Isso é que vale. Você vai conhecer gente lá que está há séculos na engenharia clínica e gente lá que está começando, que pode começar junto. É basicamente isso, a importância do congresso para mim. Eu Ricardo, concordo, professor Calil. Pedro, Ricardo, se quiser, fique à vontade. pode falar, Pedro. É, eu sou um entusiasta de participar de congresso também, assim como o professor Calil. Nos últimos anos a gente tem participado de os congressos internacionais e eu tenho participado de várias sociedades no mundo, de engenharia clínica, né? Bom, país a país e o internacional. E esse ponto que o professor Calil tocou nessa conexão com novos colegas, essa interação e troca de conhecimentos do que é que está sendo feito, né? Muitas vezes eu acho que eu estou fazendo uma coisa, né, como a gente fala, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a minha que eu não estou olhando, eu estou fazendo muito bem e estou achando que não. E tá, né? Tá dentro da comunidade. É muito importante estar dentro da comunidade, compartilhar e absorver, né? A gente está aqui, Ricardo falou muito bem, que a gente não para nunca de estudar e está o tempo todo aprendendo. Então, esse é um ponto que fica aí. E convido a todos aí a estarem no CB Clean no dia 21 de maio, com a nossa grade interessantíssima, com todos aí vocês. Ricardo está conosco? Sim, Carla. Olha, voltou para despedir, que Voltei, ótimo, a câmera voltei, voltou. voltei. Gente, é o que o Pedro e o professor Calil acabou de pontuar, Carla. O dia 21 de maio é o dia da engenharia clínica na hospitalar. É o dia do nosso Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica. Então, caros profissionais, aguardamos vocês na quinta, no mezanino da hospitalar, para participar desse congresso. Fizemos com muito carinho, muita dedicação, o professor Calil e a professora Léria como curadores do nosso congresso, eu e Pedro como diretores da BClean, já pelo 5º ano trabalhando aí para o conhecimento da hospitalar. Fizemos 4 arenas, agora vamos fazer esse congresso. Então, nós estamos muito motivados para trazer conhecimento para a nossa comunidade da engenharia clínica. Então, aguardamos todos na quinta-feira. Aproveite a feira na terça, e na quarta e na sexta para ver os equipamentos, ver as tecnologias, ver as novidades e dediquem a quinta-feira para o CB Clean. Vai ser o dia inteiro de conhecimento, vão ter exposição dos artigos científicos e vão ter experiências da nossa comunidade de engenharia clínica. Então, aguardo todos na quinta-feira, dia 21 de maio, no nosso congresso CB Clean, feito com todo carinho aí pela nossa diretoria e pelos nossos curadores. Maravilha, muito obrigada. Eu quero
agradecer aos nossos participantes. Eu acho que depois desses convites, sobrou pouco para eu falar. Eu acho que já está muito clara a importância de participar desse evento, que, como eu disse no início da nossa sessão, é uma novidade na Hospitalar 2026, Hospitalar que acontece de 19 a 22 de maio, 21 de maio, como o Ricardo bem disse, com um dia todo dedicado à engenharia clínica. Todos vocês que estão participando ao vivo, que participaram ao vivo, vão receber um cupom de desconto, tanto para as visitas quanto para o congresso. Então, já aproveita para garantir o seu ingresso. E se você quiser rever esse conteúdo, ele vai ficar disponível aqui na Hospitalar Hub, onde, como eu disse, você fica conectado ao longo de todo o ano, 365 dias, antes, durante e depois da feira. Agradeço mais uma vez os nossos participantes, agradeço a todos que nos acompanharam. Eu quero dizer que a gente vai encerrar essa sessão, mas logo em seguida a gente já abre uma segunda sessão com o Congresso de Infraestrutura. O tema é os desafios da gestão da infraestrutura hospitalar com custo-efetividade para cenários com restrições orçamentárias. Então, se alguém que está aqui presente quiser acompanhar também, basta clicar no link aqui na Hospitalar Hub. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde. Tchau, tchau.